Olá, tudo bem com você? Aqui é o Eduardo e eu vou corrigir sua redação sobre o tema do Enem, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos lá? Bom, você começa o texto falando, que Schopenhauer traz em seu pensamento, poderia colocar aqui entre vírgulas, a teoria da compaixão, com a necessidade de sentir junto ao outro com empatia e solidariedade. Então aqui a gente poderia mudar um pouquinho essa construção, né? O Schopenhauer traz em seu pensamento a teoria da compaixão, na qual existe a necessidade de, talvez eu trocaria o sentir por agir, de agir junto ao outro com empatia e solidariedade, porque o sentir pede um complemento. Sentir o quê? E a gente não tem esse complemento, que é o verbo sentir. A partir dessa ideia, a partir dessa teoria, porque o pronome demonstrativo esse, essa, desse, dessa, ele precisa de estar acompanhado desse o quê, né? Então, a partir dessa ideia, a partir dessa teoria e do cenário atual, qual é o cenário atual, né? Então, e do cenário atual em relação às doenças mentais, em relação ao modo como a sociedade age com as pessoas com doenças mentais, então já deixar claro qual é o cenário, porque ele ainda não foi apresentado. Vale destacar, sem esse Czinho aqui, a discussão dos estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira com a crase. Em um contexto sócio-histórico de valorização de uma vida ideal, sem vírgula aqui, e de descaso com a saúde mental, os transtornos tornam-se mais frequentes sem o devido tratamento. Aqui poderia colocar aspas na palavra ideal, então, numa valorização de uma vida dita ou considerada ideal, certo? Porque a questão de ser ou não ideal é relativo, depende muito do que se considera da régua de comparação para o ideal. Então você traz a ideia do Schopenhauer, né? Ou seja, existe a necessidade de agir com empatia e solidariedade, e aí você poderia ter feito até uma diversidade. Essa ação não é recorrente na sociedade brasileira quando se consideram os estigmas associados às doenças mentais, ou seja, estabelecer uma relação aqui de oposição. E aí você fala que existe uma sociedade que padroniza um comportamento ou uma vida considerada ideal, e que nesse contexto existe descaso com a saúde e os transtornos se tornam mais frequentes e sem o devido tratamento. Então aqui a gente deu até uma escapada do estigma, porque você está falando que os transtornos se tornam mais frequentes e sem o devido tratamento em uma sociedade que padroniza a vida. E aí o foco é o preconceito, o estigma associado às doenças. A priori, a partir da globalização e revolução tecnológica, a conotação social torna-se pejorativa. Aqui poderia ter dito a visão, a imagem social em relação às pessoas com alguma doença mental é pejorativa. À medida, faltou aqui a crase, que, sem o em, à medida que há ultravalorização da rapidez no campo social e de trabalho, exigindo que o indivíduo esteja sempre ativo em sua melhor versão, para somente dessa forma alcançar uma vida perfeita e idealizada. O que é essa vida perfeita, né? Justamente essa ideia da produtividade em menos tempo, do dinheiro, dos recursos econômicos. E aí você está falando aqui que é perceptível que o zelo com a saúde mental é deixado para a última instância. Então, a discussão é justamente que, na verdade, aqueles que não seguem esse padrão de valorização da rapidez, do imediatismo, sofrem com o estigma. As pessoas que não seguem esse padrão por conta de algum transtorno mental sofrem o estigma. E aqui o que você está dizendo é que nessa sociedade muito frenética, deixa-se de buscar tratamento, atendimento por conta das doenças mentais. Então lembrar de construir a argumentação totalmente articulada ao tema em si, que no caso aqui é o estigma. Aqui falta um elemento de coesão, poderia ser, por exemplo, além disso. O termo cultura agorista, criado por Bauman, define bem o cenário brasileiro, sem vírgula aqui, em que há o costume de tomar ações emergenciais não preventivas. Com o panorama dos dados que relatam as doenças mentais brasileiras, sem vírgula aqui também, e colocam o país como o mais depressivo da América Latina, vírgula, mostra-se. Por que aqui tem que ser mostra-se e não mostra? Porque você começa a oração com um panorama dos dados. Isso aqui não é sujeito. Então aqui eu teria que colocar mostra-se a falta de devidos tratamentos para a saúde mental. A partir do preconceito, e aqui é a mesma coisa, a partir do preconceito e subjugamento dos problemas psicológicos, sem vírgula, e da falta de investimento público para consultas, demonstra-se que tal problema, sem vírgula aqui, é resolvido nos últimos casos sem sua devida importância. Então veja que o foco da sua argumentação é dizer que uma sociedade muito pautada no imediato tende a buscar atendimento médico num contexto de doenças mentais de forma muito tardia, né? E, na verdade, faltou na construção argumentativa explorar o preconceito que essas pessoas sofrem.
E aí, na conclusão, em suma, a fim de separado, que os estigmas associados às doenças tenham seus impactos ao menos amenizados a partir do contexto histórico vivenciado, necessita-se, então, de novo, a fim de que isso aqui aconteça a partir de todo o contexto histórico vivenciado, necessita-se de uma sinergia entre sociedade e governo. Primeiramente, vírgula, cabe ao Ministério da Saúde tomar medidas a longo e médio prazo, investindo em clínicas psicológicas oferecidas a toda a população, pode tirar esse A, para que todos tenham o devido tratamento sem custos, a partir da contratação de psicólogos e psiquiatras e campanhas para alertar e incentivar a aceitação de suas doenças. Para quê? Tá vendo aqui a quantidade de para no mesmo período? Então tomar cuidado para diversificar um pouco mais esses elementos coesivos, ok? Para que assim as diversas doenças mentais sejam respeitadas e percebidas em sua total importância e dessa forma as pessoas saibam lidar melhor com elas. De tal forma a teoria da compaixão será, colocar aqui o verbo no futuro, colocado em prática por todos. Portanto, diante dessas observações colocadas, a sua nota na competência 1 ficou em 120 pontos. A gente tem alguns desvios gramaticais e de sintaxe que são importantes e evite períodos muito longos, porque eles também acabam comprometendo a leitura. Existe abordagem temática e temos um repertório aí interessante, que é o uso do Schopenhauer, mas faltou relacioná-lo de forma mais produtiva aqui na introdução e lembrar aqui de trazer uma construção argumentativa mais clara ainda. Tem aqui a ideia do Bauman, mas acaba que a argumentação e o projeto de texto a gente teve uma penalização maior porque você focou na discussão de pessoas que deixam de buscar tratamento por conta dessa sociedade com ritmo muito acelerado, sendo que a argumentação deveria se voltar para o estigma que as pessoas que têm doenças mentais sofrem na sociedade brasileira. Algumas questões ligadas à coesão, então a gente tem conectivo aqui no a priori, o portanto, mas tomar cuidado com esses períodos muito longos, como eu falei, e diversificar mais os conectivos. E a proposta de intervenção está completa, tem todos os elementos válidos com detalhamento. Agente, ação, meio modo e o efeito bem detalhado. Então a nota aqui é máxima, a nota final foi 760, ok? Espero que eu tenha tirado suas dúvidas. Até a próxima redação. Tchau, tchau.